Olá, esta aula é sobre o terceiro problema tratado por Karl Popper, o problema da lógica da pesquisa científica. Por outras palavras, o problema de como se processa e se desenvolvem as hipóteses e as teorias, em particular das ciências experimentais. Um dos primeiros cientistas experimentais, talvez o primeiro, foi Galileu Galilei. Galileu foi formado num tipo de ciência muito diferente daquela que ele próprio viria a desenvolver. Uma ciência que tentava descrever a realidade tal como era percebida ou como era vista pelas pessoas de uma forma imediata e ingênua. Galileu e outros cientistas da sua época aperceberam-se de grandes falhas dessa ciência tradicional. Em primeiro lugar, continha erros graves. Em segundo lugar, porque estava contaminada por preconceitos e por ideias feitas. Em terceiro lugar, porque deixara por explicar grande parte da realidade e, quando era solicitada para resolver problemas novos, não tinha maneira de o fazer. Um desses problemas, um problema prático que se colocava na altura de Galileu, era de calcular a trajetória de um projétil de artilharia, como uma bala de canhão. Os projéteis não se deslocam numa linha reta, eles deslocam-se num movimento parabólico, numa trajetória parabólica. Haveria uma maneira matemática de exprimir essa trajetória? Ou de calcular como é que ela poderia vir a desenvolver-se, se pomos mais pólvora ou se apontamos naquela direção, etc. Será que essa fórmula se aplicaria a todos os tipos de projéteis? Será que a velocidade da queda dos objetos de diferentes pesos aumentaria da mesma maneira? Será que a combinação de dois movimentos, o movimento perpendicular da queda do objeto e o movimento mais ou menos horizontal da trajetória do projétil, será que interfeririam um com o outro e fariam com que o comportamento da queda fosse diferente quando essas duas forças se combinam, esses dois movimentos se combinam? Galileu tinha aqui várias hipóteses à partida. Para resolver o problema do cálculo da trajetória dos projéteis de artilharia, Galileu desenvolveu um experimento. O que é que ele fez? Montou uma calha inclinada sobre a qual fazia rolar uma esfera para medir a aceleração desta e fez variar as diferentes variáveis independentes, ou seja, as possíveis causas da velocidade ou da aceleração daquele objeto, da esfera, para comparar os resultados obtidos com cada uma dessas variações. A inclinação da calha, o peso e as dimensões dos diferentes objetos, das diferentes esferas, etc. Portanto, temos aqui a essência da ciência experimental, que é a manipulação das variáveis independentes para verificar depois as possíveis alterações que essa variação produz nas variáveis dependentes, neste caso, a aceleração da esfera. Neste outro exemplo, o que nós vemos, como víamos há bocado, é o efeito de dois movimentos diferentes da trajetória de uma bola. Aqui aparecem duas em comparação, a vermelha e a amarela. Nós estamos aqui a tentar ver se a bola, ao cair na perpendicular, cai da mesma maneira, à mesma velocidade, com a mesma aceleração que a bola que está a cair com um segundo movimento, que é o movimento de deslocação perpendicular em relação à superfície. O que nós vemos neste exemplo, portanto, esta é uma imagem estroboscópica tirada por duas bolas que caem ao mesmo tempo, em frente à mesma superfície, e o que vemos é que a bola amarela, apesar de ter um segundo movimento, um movimento de deslocação perpendicular ao solo, paralelo ao solo, acaba por estar a cair, atraída pela gravidade, à mesma velocidade da bola vermelha. É uma das conclusões a que Galileu chega. Pois então, comparando os resultados das várias observações que fez, Galileu conseguiu chegar a uma fórmula matemática elegante, quer dizer, simples, mas altamente descritiva. E essa fórmula diz-nos que a aceleração provocada pela gravidade tem uma relação matemática constante entre o tempo em que decorre essa aceleração e a distância percorrida. Portanto, é esta relação entre o tempo e a distância que consiste propriamente naquilo que nós chamamos de aceleração. E a constante
A constante que Galileu conseguiu encontrar foi esta, que o valor da distância percorrida equivale ao quadrado do valor do tempo. Portanto, distância 1 equivale a tempo 1, o tempo 2 equivale a distância 2 ao quadrado de 2, que é 4, o tempo 3 equivale a 3 ao quadrado, que é 9, e por aí fora. Portanto, quanto mais tempo decorre, maior é a distância percorrida. A investigação experimental realizada por Galileu é um exemplo simples da forma como se processa uma investigação, ainda hoje em dia, e da forma também como se produzem as teorias. O problema que agora se coloca é o seguinte: como é que nós podemos descrever a investigação científica? Como é que se pode descrever o desenvolvimento da ciência? A resposta a esta questão não é assim tão irrelevante quanto isso, porque ela permite ajudar os cientistas e os estudantes de ciências a tomarem alguma consciência do que é a ciência e de como se trabalha na ciência, e ajuda também a planear investigações futuras. É uma parte de um problema maior, que é o de como se deve fazer ciência. A descrição mais comum da maneira como se faz a ciência, que é uma descrição que ainda está viva nos dias de hoje, é o modelo indutivista. Segundo o modelo indutivista, as observações são sempre o ponto de partida. Das observações vão nascer hipóteses, vão nascer teorias, que depois serão reforçadas e confirmadas por mais observações concordantes que vamos fazer de seguida. Numa versão mais sofisticada deste modelo, as observações, por vezes, observações casuais, vão dar origem a problemas, e estes problemas, por sua vez, dão origem a hipóteses que, de seguida, serão verificadas e vão transformar-se em teorias científicas. Aparentemente, segundo um modelo indutivista, se nós formos acumulando observações suficientes, elas como que entram em combustão interna e subitamente aparecem problemas, aparecem hipóteses e aparecem teorias. Agora a questão é se isto faz sentido ou não. E Karl Popper acha que não faz sentido nenhum. Para já porque parece uma descrição muito ingênua e para além de ser ingênua, tem erros. Está errada. Popper acha que antes de haver observações, na verdade já existem crenças, já existem teorias que vão influenciar tudo aquilo a que nós vamos prestar atenção. Nós não olhamos para qualquer coisa de uma forma simples e simplistas. Nós olhamos para as coisas com um olhar que já vai guiado pelas nossas convicções, teorias, pelas nossas crenças anteriores, etc. Popper acha que a influência das crenças e das teorias anteriores à experiência é ainda mais nítida no caso da pesquisa científica. Porquê? Porque muitos dos problemas investigados pelos cientistas são problemas que nascem dos erros e da incapacidade das teorias anteriores. Por outro lado, as previsões e algumas das hipóteses que vão ser testadas ou que vão ser investigadas são também prolongamentos dessas teorias. E muitas das novas hipóteses, aquelas que rompem com as teorias anteriores, são agora teorias alternativas e vão ser elas a plataforma a partir da qual se vai fazer novas previsões, se vão colocar novos problemas. Os experimentos científicos, na verdade, são sempre experimentos planeados. São experimentos que vêm na sequência de teorias e hipóteses que se pretendem verificar ou testar. Não é, portanto, a experiência que vai dar origem às hipóteses e depois aos experimentos, mas sim as hipóteses que vão dar origem ao planeamento de experimentos que depois vão tentar testar ou comprovar essas hipóteses. Este modelo de ciência proposto por Popper é um modelo hipotético-dedutivo. E, segundo ele, a partir de um conjunto de teorias e de crenças que possuímos, deduzimos ou derivamos hipóteses que depois vão ser testadas. Estes testes são concebidos e são planeados propositadamente. Sem eles, não haveria a concepção de meios de observação específicos, não seria possível observar objetos que não são acessíveis aos nossos sentidos, como sejam pressão atmosférica, átomos, velocidade da luz no vácuo, microexpressões faciais, cromossomas. Tudo isto são coisas que não decorrem de uma experiência natural, mas que decorrem de teorias e que depois são encontradas
após se desenvolverem instrumentos específicos para ir à procura dessas coisas. Para terminar, uma última coisa, a descrição da pesquisa científica feita por Popper também é chamada de modelo de conjetura-refutação. Há, no entanto, uma pequena diferença entre conjetura-refutação e modelo hipotético-dedutivo. Conjetura-refutação é um termo normativo que fala sobre como se deve trabalhar em ciência. Hipotético-dedutivo é um termo descritivo que diz como é que na realidade os cientistas estão a trabalhar. Encontramos-nos na próxima aula.